Olá galera, eu sou Karina Pires e estou aqui para mais um vídeo da sequência de vídeos que nós estamos fazendo na disciplina de Fisiologia Aplicada à Fisioterapia, ou Fisiologia do Exercício, com o professor Ricardo Freitas. Bom, nosso vídeo de hoje é sobre o comportamento do nosso coração hemodinâmico durante o repouso e o exercício físico. E essa distribuição sanguínea, ou como é que ocorre o fluxo sanguíneo durante o exercício e durante o repouso. Como vocês podem ver no slide, aí fala que o nosso fluxo sanguíneo é proporcional às demandas metabólicas. O que isso quer dizer? Que mesmo em repouso, se, por exemplo, o ambiente estiver úmido ou estiver quente, o nosso corpo vai refletir. Então, o fluxo sanguíneo ele vai se alterar de acordo com as demandas metabólicas. Por exemplo, a pele, ela tem uma maior região, então provavelmente o fluxo sanguíneo vai aumentar para dissipar em toda a região. Aí também fala que o débito cardíaco, ele em repouso é de 5 litros por minuto. Isso é uma média, mais ou menos, de quando o indivíduo é saudável e está em um ambiente favorável. E outro dado que diz aí é que o débito cardíaco total, a porcentagem em repouso é de mais ou menos 15 a 20%. E aí, nosso corpo em repouso, quando ele vai de repouso para exercício, ele muda totalmente. Por exemplo, um atleta. Um atleta, quando ele está se preparando para correr, seus músculos se contraem, seu coração começa a bater mais forte porque o seu corpo está se preparando para aquela situação. Então, tem uma transição do repouso para o exercício físico, certo? Como é que vai acontecer essa transição? Vai aumentar o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Relembrando dos outros vídeos. Se não viu, corre lá para ver. Aumentar o débito cardíaco, que é o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Vai aumentar essa frequência, o coração vai começar a bater muito forte e aumentar a pressão arterial, em consequência desse débito cardíaco aumentado. Isso vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo, o coração vai bombear tanto que vai correr sangue e por isso que a gente fica com o coração acelerado, tudo. Um outro exemplo. O atleta antes de correr, quando você vê um animal feroz, um leão entra na sala, por exemplo, quando você vê alguma coisa que sente medo ou que sente prazer, isso vai fazer com que o débito cardíaco aumente, o fluxo sanguíneo aumente e nosso coração bata mais forte. E aí, o que vai acontecer quando o nosso fluxo sanguíneo estiver no exercício? Essa redistribuição do fluxo vai ocorrer pela vasoconstrição. Aqui está nosso vaso. O que é a vasodilatação? Aumento do fluxo sanguíneo. Aumenta o raio do vaso. Aumenta o seu tamanho. Vasoconstrição diminui. Então, vai ocorrer a vasoconstrição por meio do sistema nervoso simpático, do sistema cardiovascular. O que isso quer dizer? Que o fluxo sanguíneo vai ser levado para as áreas que vão ser ativadas durante o exercício físico. Então, para as áreas que vão precisar ser ativadas e não para aquelas que não se alteram. E aí, o nosso débito cardíaco durante o exercício físico, ele vai aumentar cerca de 80 a 85%. Nosso débito cardíaco vai, lembra que durante o repouso ele estava baixo, você estava calma, se preparava para o exercício, ele começou a aumentar. Quando aumentou, você está lá no exercício físico, vai de 80 a 85%. Ou seja, como aí pode dizer, a quantidade do fluxo sanguíneo depende da intensidade do exercício e da condição física. Se você estiver de repouso, vai estar baixo. Se você estiver no exercício 100 metros, ou então você vai nadar 50 metros rasos, você vai aumentar mais ainda o débito cardíaco. Então, isso varia do exercício, da sua condição física. Se por exemplo, o indivíduo obeso vai correr, ele não está em condição física, então o débito cardíaco dele não vai aumentar tanto. Lembrando que esses números são de acordo com um padrão de pessoas. Agora nós vamos falar sobre o comportamento cardíaco durante o exercício. O coração do atleta ele tem mais força de contração. Por quê?
Porque quanto mais você pratica o exercício, mais o coração ele vai se fortalecendo. Quando você vai para uma academia ou vai praticar um exercício, você vai fazer musculação, você quer que seus músculos eles fiquem contraídos, fiquem rígidos, e é a mesma coisa com o coração. Nosso coração é um músculo, então ele vai ficar mais rígido, mais contraído. Isso vai ser durante o exercício, né? As câmaras cardíacas elas vão ser maiores, mais eficientes, vão ter mais força. E sua musculatura cardíaca é hipertrofiada. Como assim? Aqui é o nosso coração. Durante o exercício teve tanta contração que acabou hipertrofiando. Isso vai fazer com que o débito cardíaco no exercício, de quem faz o exercício, seja maior. Ou seja, quando você vai fazer o exercício, o coração ele vai contrair mais rápido do que quem não faz. Se você pega uma pessoa que não faz exercício e vai para uma musculação, e uma pessoa que já faz o exercício físico e vai para a musculação, o débito cardíaco dessa pessoa que já faz é muito maior. E aí uma curiosidade, você sabia que antigamente o coração de um atleta era confundido por um coração doente? Por que isso acontecia? Justamente por causa dessas alterações que o coração ele faz. Nosso coração ele vai se adaptando, ele é adaptável. Então, quando não tinha tantas técnicas para se definir como era um coração de um doente ou um coração de alguém que faz exercício físico, um coração hipertrofiado, um coração com a musculatura rígida, você pensa o quê? Ele está doente. Depois de vários estudos que foi se detectado que um coração doente tem outras alterações e um coração de alguém que faz exercício, ele é daquela forma por consequência do exercício físico. E aí, para concluirmos essa videoaula, nós vamos falar sobre o comportamento cardíaco durante o repouso. Aí um dado, não praticar nenhuma atividade física aumenta em 1/3 o risco de desenvolver hipertensão e em 50% o de ter diabetes. Não praticar exercício, todo mundo fala, pratique exercício, é bom, tudo, mas por quê? Nosso coração, quando ele está sedentário, quando ele não pratica exercício, lembra que quando você pratica, você sempre está fortalecendo a musculatura dele, ele fica desgastado, ele fica tendencioso a algumas doenças. Então, quando você está em repouso, sempre está sedentário, seu coração vai acabar sendo propício a essas doenças. E a frequência cardíaca em repouso vai aumentar com a idade. Ou seja, quando você vai aumentando sua idade, você vai ficando mais velho, sua frequência cardíaca vai aumentando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido proveitoso. Larguem o sedentarismo e comecem a praticar atividades físicas para que vocês sejam um coração rígido. Alguma dúvida, se vocês tiverem, comentem aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um gostei pra gente, se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos.